No ar, a minha, a sua, a nossa Vovoteca TV. O concurso da semana é o 1003. O 1002 acabou de acabar na noite dessa quinta. Até atrasei o vídeo porque eu estava atualizando o vovoteca.com. Não é mole não, feriado e o JP lá correndo, tentando fazer as planilhas, deixar a casa em ordem. O prêmio do 1003 vai depender do rateio do 1002. E esse rateio saberemos amanhã às 18 horas. A minha previsão, a nossa previsão matemática, baseada numa venda, baseada na nossa enquete, é que tenhamos ganhadores entre 3 e 5 e vários com 13. Se isso se confirmar, nós estamos diante então do 1003, aí na casa de 250 a 300 mil reais. Mas vai que deu zebra e ninguém acertou, aí o 1003 começa a valer 2 milhões e 100, 2 milhões e 200. É loteca. E como vocês sabem, em loteca tudo pode acontecer. Inclusive o Matheus, roda a vinheta para nós falarmos do 1003. E o Matheus já rodou a vinheta, o Matheus já jogou na tela as parciais da enquete do concurso da Loteca 1003. Um concurso que vem com 5 jogos no sábado, 9 no domingo. Série A, B e um jogo da C para ser a cereja do bolo. A enquete na noite dessa quinta-feira já estava superando 1.100, quase 1.080 votos mais ou menos na hora que eu puxei essa parcial. Então acima de 1.000 votos, o que já nos dá uma boa base para ver aquilo que o lotequeiro anda pensando. Sempre lembrando, enquete não é jogo, não é princípio de jogo. Enquete ela vai refletir as apostas, porque na enquete você só tem uma escolha. É time da coluna 1, empate ou da coluna 2. Por isso que quando termina e muita gente fala, pô, mas esse time aí, ele ganhar não é surpresa. Sim, ele ganhar pode não ser surpresa, na visão do torcedor, em outra visão, na visão de um clássico, mas na visão de registro de apostas, o que é bem diferente, aí é que entra surpresa, normalidade e zebra, tá ok? Dito isso, então, com mais de 1.000 votos, a enquete vai mostrando aí o quê? Quais são os destaques? O Corinthians, ao lado do Fluminense, Corinthians 82% e o Flu com 81%, são considerados dois bichos papões da enquete até o momento. No total, 8 colunas favoritas, algumas meramente percentuais, como o Guarani com 52% frente ao CSA e o Santos 56% no Pega, contra o Massa Bruta. Olha a encrenca aí. Bragantino é Bragantino. O Vasco é o representante da coluna 1, o único favorito da coluna 2, né, a coluna dos visitantes, com 59%. Isso mesmo lá no Estádio do Café, onde o Londrina manda seus jogos. O que mais nós temos na enquete aí para destacar, que é a normalidade azulada e a maioria dos azuis aí, dos normais, colorino, 17 colunas. E a maioria, que eu ia dizer, mostra 10 empates, ou seja, se acontecerem, não surpreenderão a ninguém esses 10 empates. Será considerado normal. Muitos acertarão, muitos errarão, mas muitos tenho certeza que estão marcando vários empates. As temíveis surpresas aparecem em 13 colunas e tem surpresa de todo jeito, tipo forte Flamengo visitando o Galo, aí entra aquele que eu falo de surpresa percentual, o Náutico no clássico pernambucano. Lógico que clássico a gente sabe que é tudo meio a meio, mas o Náutico está com futebol pouco inferior ao Sport, então ele virou uma surpresa para o lotequeiro. O sempre sorrateiro Bragantino, está aí ameaçando o Peixe, é uma surpresa lá na Vila. Sem falar no Coelho visitando o desesperado Fortaleza. E as adoráveis listradinhas avermelham apenas 4 colunas. Suficiente para ferrar com a loteca, né? Cabe a Goiás, Juventude, Botafogo e Avaí aparecerem como os representantes do clã das zebrinhas. E aí, já escolheu a sua? Então escolha, hein? Sempre pinta uma zebrinha. Escolha aí umas 2, 3 surpresas para cercar.
É assim que funciona a loteca. Matheus, joga agora na tela nossos 2 jogos sugestões. Jogos sugestões na tela e para não perdermos o costume, 2 jogos de 5 duplo, o sugestão e o alternativo que também chamo de caça-zebras. Muitas vezes aquilo que eu digo, caça-zebra se dá melhor que o alternativo, ainda mais nesse momento tão de altos e baixos do futebol brasileiro. Parece que ninguém é de ninguém. Tirando o Palmeiras aí que tá atropelando todo mundo, os outros 19 da Série A é um perde-ganha danado. E não sei se vocês repararam, eu tava reparando no nosso placar eletrônico, que registra também os cartões vermelhos, que nos últimos concursos, o que tá chovendo de cartão vermelho nos jogos não é brincadeira. O jogo anda muito pegado, nervos à flor da pele. E falando em nervos à flor da pele, vamos a eles. Jogo 1, Atlético Mineiro, sexto recebendo o 10º Flamengo. Sugestão, coluna 1 em empate, duplo, né? E o alternativo caça-zebra, coluna 1. Sempre aqui um grande jogo, é o que podemos esperar quando se enfrentam, né? O Galo vem em queda livre, essa que é a verdade aí, ó. Sem vencer há 4 rodadas. Já o Flamengo também vinha mal aí, perdendo, mas... aí quebrou essa sequência negativa na vitória de 2-0 sobre o Cuiabá no Rio de Janeiro. O joguinho duro, hein? Estou indo aqui no Galo porque tá em casa. Galo e empate, respeitando aqui o Flamengo. E no alternativo só no Galo. Jogo 2, Série B, Londrina, 10º, recebendo o Vasco, que é o 3º. Aqui é o seguinte, ó. Em casa o Londrina tem 3 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. Já o Vascão, que está lá em cima na tabela, fora de casa, só ganhou uma vez. No mais, empatou 4, porém não perdeu ainda para ninguém fora de São Januário ou do Maracanã. Para se aproximar do G4, o Londrina quer aproveitar o mando, afinal segue invicto no Estádio do Café. Porém, pega um Vasco em bom momento, focado em voltar à elite e que ainda não perdeu fora. É aquilo que eu disse. Duplo. Coluna 1 e coluna do meio. Vou acreditar no Londrina e vou acreditar que possa dar empate no sugestão. E vou fazer o contrário no alternativo. Empate ou Vascão, que seria o X2 no alternativo caça-zebra. Jogo 3. Novo Horizontino e Tombense. Aqui é jogo encrenca, hein? Novo Horizontino, 13º, 14 pontos. Tombense, 7º, 16 pontos. Os altos e baixos do Novo Horizontino deixam a galera na dúvida. Aqui pega uma Tombense, que vai muito bem, ou mais ou menos bem em casa, mas fora segue sem vencer após 5 jogos. O time de Tombos, que manda seus jogos em Muriaé, tem 3 empates e 2 derrotas. Sugestão, Novo Horizontino, coluna 1, alternativo, empate seco. Jogo 4, é Náutico e Sport. É o grande clássico, um dos grandes clássicos pernambucano. Náutico, 17º, 12 pontos, Sport lá em cima, 4º, 19 pontos. 7 pontos de distância aí entre os dois, hein? Interessante, né? Timbu tentando sair do Z4, vai tentar quebrar o tabu. Tem um tabuzinho aí de 5 jogos sem vencer o Sport. Situação à parte, em clássico sabemos o perigo de escolher uma coluna no seco. Sugestão, X2, alternativo, duplo aberto, 1-2. Então, duplo fechado no sugestão, empate e visitante. E no alternativo, duplo aberto, caça-beirada no clássico. Vamos então para o jogo 5. E o jogo 5 me diz o quê? Me oferece o quê? Vai lá, JP. É Cuiabá, é o Dourado recebendo o Ceará, Vozão. O Dourado em 18º, lá embaixo na tabela, 12 pontos. Já o Ceará, 14º, 15 pontos. Só 3 pontos de diferença um do outro aí. E é muito interessante a campanha do Vozão. Ele tem os 2 polos. É o pior mandante. Pior, tá em 20º mandante na Série A. Porém, o Ceará é o melhor visitante. Interessante isso, não é? Ou seja, um time que não sofre pressão das arquibancadas inimigas e sabe armar um contra-ataque mortal. Cabe ao Dourado montar um esquema forte para evitar essa arma do Ceará. Eu quero destacar aqui, não é confirmado, porém, o diferencial do ataque do Ceará quem é? É o Speed Mendonça. E ele saiu contundido no empate frente ao Galo. Aí virou dúvida. Se ele não jogar,
melhor aí pro Cuiabá. Se ele jogar, aí é duro, hein? Por isso eu estou indo no sugestão, coluna do meio e coluna 2, empate ou Ceará, e no alternativo, Cuiabá, coluna 1. Jogo 6, estou na Vila Belmiro para Santos e Bragantino. Santos em oitavo, 17 pontos. Bragantino em nono, também 17 pontos. Jogo encrenca, hein? Em casa, o Santos tem 3 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. O Bragantino fora só ganhou uma vez, empatou 3 e perdeu uma. É um time meio... é caroço esse Bragantino, essa que é a verdade. O Jovem Santos vai ter parado indigesta, eu tenho certeza. É o Massa Bruta que cresceu nas últimas 3 rodadas. E vai deixando aquela fase ruim, né, que ele vinha tendo aí para trás. Sugestão, duplo, coluna 1 e coluna do meio, alternativo, empate seco. Guarani e CSA fazem o jogo 7, lá em Campinas. O Guarani é o penúltimo, 12 pontos. E o CSA é o primeiro fora do rebaixamento, com 13 pontos. Quer dizer, um pontinho de diferença um do outro. Tá embolado a situação lá embaixo. Em casa, o Bugre tem uma vitória, 4 empates e uma derrota. Enquanto o CSA não ganhou de ninguém fora, é 0 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Marcou só 2 gols fora e tomou 6. Guarani afundado no Z4, mas volta para casa meio animado após vencer o outro paulista, o Novo Horizontino, fora por 2-1. Recebe então o Azulão, que ainda não venceu fora, como eu disse, porém mesmo nas derrotas vem dando trabalho. Jogo de muito equilíbrio, onde o vencedor pode subir até várias posições na tabela. Sugestão, coluna 1, alternativo, empate e CSA. Estou gastando um duplo aqui, fechado no visitante, no alternativo. Jogo 8, Neoquímica Arena para o vice Corinthians, 22 pontos, recebendo o Goiás, 16º, lá embaixo, pensando que o Z4 ou ameaçando com 14 pontos. Jogo duro aqui, hein? Jogo duro pro Goiás, mas também é duro pro Corinthians. O Goiás sempre dá trabalho. Entre tantos jogos sem favorito, na minha opinião, me parece até normal acreditarmos no timão dentro da Neoquímica contra um Goiás que vem de 3 rodadas sem vencer e já sente então o bafo quente do Z4. Sugestão, coluna 1, alternativo, idem, coluna 1. Jogo 9. Jogo 9 tem Coritiba recebendo o Atlético Paranaense, é o grande clássico paranaense. Aqui é fogo de qualquer maneira, é que nem diria o locutor antigo, é fogo no boné do guarda, porque Coritiba e Atlético Paranaense vai sair faísca, hein? É jogar a moeda pro alto e escolher um lado, ou guardar no bolso e torcer pelo empate. Afinal, distantes na classificação, mas apenas 3 pontos é a diferença. Coritiba, 12º, 15 pontos. E o Atlético, quarto, 18 pontos. Confuso, né? Sugestão, empate. Alternativo, duplo aberto. Alternativo querendo pegar aí algum vencedor. Então, eu abri o duplo. Mas, a sugestão que seria o principal, empate para Coritiba e Atlético Paranaense. Dou então aquele pulo pro jogo 10, eu estou lá na Boa Terra, estou em Salvador com o Vitória. Esse aqui é o jogo que representa a Série C, tá? Vitória, 13º, 11 pontos. Botafogo de Ribeirão, o Pantera, 14º, também 11 pontos. Jogo de 6 pontos, então. A rota da fuga da parte de baixo da tabela. Ganhou daquela escapada. Vejo muito equilíbrio, até porque, mesmo em casa, o Vitória não tem empolgado sua torcida. E a Pantera vem de 4 rodadas sem vitória. E com certeza vai jogar na cautela. Vai montar uma retranca lá, tentar surpreender o Vitória em Salvador. A princípio, né, o que eles pensam, na verdade, é levar um pontinho lá para Ribeirão Preto. Esse é o objetivo principal da Pantera. Porém, no sugestão, estou indo de Vitória por jogar em casa. E no alternativo, por saber que não dá para confiar em nenhum, quem sabe um 0-0. Alternativo, coluna do meio. Jogo 11. Atlético Goianiense é o Dragão, 17º, 13 pontos, recebendo o Juventude, 19º, penúltimo, 10 pontos. Tá feia a coisa pro Juve, hein? O Dragão ameaçou uma reação, venceu o Avaí 2-1 em casa, surpreendeu o Fluminense lá no Rio 2-0, mas aí deu azar e agora na sequência, nessa quinta,
perdeu do líder Palmeiras em São Paulo por 4-2, jogo que ele começou até vencendo, né? Mas aí em 5 minutos o Palmeiras resolveu o jogo. E entra nessa rodada abrindo o Z4. Agora pega o Juventude na penúltima colocação e acumulando 3 derrotas seguidas. Eu vou acreditar no Atlético Goianiense, sugestão coluna 1, alternativo também coluna 1. Jogo 12. Jogo 12 aqui é o Fortaleza recebendo o América Mineiro. É o... Coitado do Fortaleza, né? Caiu de produção demais. É o Lanterna, 27 pontos, recebendo o América, que é o 13º, 15 pontos. Diferença boa aqui, porém os últimos jogos o América vem aí com 2 derrotas e 1 empate. E o Fortaleza, depois de conseguir sua primeira vitória, ele teve mais 2 empates na sequência e perdeu esse jogo da última rodada. Situação delicada então do Fortaleza, segura a lanterna e mesmo jogando bem várias partidas, não consegue se recuperar e busca frente ao Coelho, que é um fraco visitante, uma vitória, um empate, 4 derrotas, a sua segunda vitória, que seria a primeira como mandante do Fortaleza. Sugestão coluna 1, alternativo coluna 1. Jogo 13, Internacional Colorado do nosso amigo Profeta, é o terceiro, 21 pontos, recebendo o Botafogo do Rio, que é o 14º com 15 pontos. No seu melhor momento, né, o do Inter na temporada, aí eu vejo aqui grande probabilidade até deles confirmarem o favoritismo. O Botafogo vinha em uma sequência de derrotas, eram 4 derrotas seguidas, mas enfim venceu nessa quinta o São Paulo por 1-0. Porém foi aquela vitória fruto de muita dedicação do Bota, falta de inspiração do São Paulo, que não ganha de ninguém fora, mas o Botafogo mesmo assim mostrou muitos erros, muitos buracos que o Inter pode aproveitar, coisa que o São Paulo não fez. Por isso eu estou indo sugestão coluna 1, alternativo também coluna 1. Fecha então no jogo 14 com o Fluminense recebendo o Avaí. Olha o Avaí aí, minha gente. Flu, 11º, 15 pontos, o Avaí 7º, 17 pontos. Altos e baixos na Série A é algo absolutamente normal. E aqui temos os dois polos. O Flu buscando voltar aos trilhos após perder para o Atlético Goianiense 2-0 em casa e só empatar fora com o América em 0-0. Já o Avaí vem em estado de graça após vencer o Botafogo lá no Rio por 1-0. Olha o Bota aí de novo. E hoje, quinta, venceu o Fortaleza em Floripa por 3-2. Jogo duro, hein? Não é tão fácil assim pro Fluminense. Porém, ele é favorito, eu estou indo com ele no sugestão coluna 1, mas quem sabe o Avaí engata a terceira vitória e eu pegue essa zebra aí, que é uma zebra alta, né, nesse concurso. Coluna 1 e coluna 2, duplo aberto no jogo 14. É isso aí, galera, é muito bom falar com todos vocês. Você que não é inscrito no canal, não se esqueça, se inscreva, apresente o nosso canal para outros amigos que não conhecem a Loteca, apresente todos os canais da Loteca no YouTube. O importante é nós valorizarmos essa loteria, que é abandonada pela própria Caixa, mas que nós somos tão apaixonados por ela e por isso nos dedicamos tanto a ela. Não esqueçam de nos visitar no vovoteca.com com nossas planilhas estatísticas que sempre visam ajudar de alguma forma e visitar lá o trio de jovem Matheus, Nicolas e Paulinho em nosso Lotequeiros BR, que é um blog que nós criamos mantendo o estilão, aquele estilão antigo que eu tinha, eu aqui JP, lá no Exterminador de Zebras. São 14 jogos analisados e com palpites dos 3 jovens. Lá eu não me meto, eu só leio o que eles escreveram. E muitas vezes eu gosto mais do que eles escreveram do que eu falei. Essa é a grande realidade. Fiquem com Deus. Vamos lá, vamos torcer. Fica aí, força. Eu quero muito colocar o seu cartão de 14 acertos na Sala Ouro do vovoteca.com. Até a próxima. Fui. Fiquem com Deus. Ontem, hoje e sempre. Amém.